Fala pessoal, eu sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre um disco e eu escolhi um disco do grande John Lennon com a Yoko Ono, Double Fantasy. A capa tá aqui um pouquinho diferente, depois eu vou explicar. Eu já falei, toda hora eu tô falando de Beatles aqui no canal, mas eu acho que do John Lennon eu só falei sobre a biografia sensacional sobre ele, escrito pelo Philip Norman. O pessoal gostou do vídeo, comentou bastante. Então falar sobre esse disco, que foi o último disco lançado em vida, né, do John Lennon. A carreira solo dele, pelo menos vamos dizer solo oficialmente, começou em 1970, quando ele lançou o John Lennon Plastic Ono Band, que antes ele tinha gravado alguns discos com a Yoko, quando os Beatles ainda estavam juntos, mas são discos assim mais de experimentações sonoras que o próprio John Lennon nunca levou muito a sério, tanto que quando sai só a caixa, a cobra dele, esses discos ficaram de fora. Então o primeiro John Lennon, Plastic Ono Band, depois teve o Imagine, que os fãs adoram. E depois do Imagine ele gravou discos, ele teve filhos, ele brigou com a Yoko, se separou, depois juntou, teve problemas com a imigração dos Estados Unidos, sérios problemas, alfinetou o ex-parceiro Paul McCartney em diversas canções, ele passou o tal fim de semana perdido cometendo loucuras com Phil Spector. Enfim, muita coisa. Depois disso ele realmente decidiu virar um homem de família. Ele já estava em paz com a imigração dos Estados Unidos, passou a cuidar do filho recém-nascido, do Sean. A partir da segunda metade dos anos 70, muita gente dizia que a carreira do John Lennon tinha acabado, porque ele ficou exatamente nessa fase mais família, deixou um pouco a música de lado, até que um dia ele estava, isso no finalzinho dos anos 70, ele começou a ouvir a cena New Wave que estava surgindo, em especial a música Rock Lobster, do B-52s, e ele falou, opa, tem alguma coisa aqui. E essa cena New Wave acabou abrindo a mente dele, animando o John Lennon a voltar a gravar um disco, ele já estava há alguns anos sem gravar. Aí ele fez uma viagem, eu anotei Bermudas, com o filho, o Sean, e lá ele já começou a escrever o esboço de algumas canções, gravou alguma coisa lá. Então foi tudo muito rápido, quando ele deu por si ele já estava no estúdio Hit Factory, ele gravou 22 faixas em apenas 10 dias, 14 estão nesse Double Fantasy. Quando eu falo ele, eu estou falando dele e a Yoko, que tem faixas também só da Yoko aqui. As outras entraram no disco póstumo dele, o Milk and Honey, lançado em 1984. Você vê, as gravações começaram em agosto de 1980. 2 meses depois, o primeiro single, Just Like Starting Over, que é até uma música que o título já tem muito a ver com a vida dele, que ele estava passando, né? Chegou às lojas. E quando o disco foi lançado, a New Music Express não gostou, meteu o malho, escreveu o seguinte aqui, abre aspas, não vamos mais perder tempo com John Lennon, desta maneira ele pode voltar para a cozinha e dedicar o seu tempo às crianças e às suas vacas. É engraçado, né? Porque 4 tiros depois esse disco se transformou num clássico adorado pelos fãs. Eu adoro esse disco, não vou dizer que seja o melhor da carreira dele, mas pessoalmente é o que mais me atrai. Eu gosto muito da faixa de abertura que eu falei, o Just Like Starting Over, que é foi o primeiro single, e ele dá o recado, entre aspas, será exatamente como começar de novo. E a sonoridade, o modo de cantar é meio que um tributo ao Elvis Presley e ao Roy Orbison, 2 heróis, né, do John Lennon. Então eu gosto muito dessa música. Tem outra que eu adoro, que é a música que eu mais gosto desse disco, que é Watching the Wheels. Acho muito legal, ela tem uma sonoridade que eu considero revigorante, assim, a letra, a melodia. É uma música que, às vezes, eu tô meio down, aí dá o estalo. Eu vou ouvir Watching the Wheels, eu fico melhor, eu acho uma música muito bacana. Outra que eu gosto muito é Woman, a música predileta do John Lennon da minha mãe. Eu me lembro que meu primeiro disco do John Lennon não foi um disco, foi uma fitinha cassete, mais ou menos em 80 e alguma coisa, que era uma coletânea, algum greatest hits da vida, e eu me lembro que eu meio que só conheci Imagine, Give Peace a Chance, aí minha mãe, não, você tem que ouvir Woman, e realmente é uma música belíssima. E além do John, a Yoko Ono participa desse disco, e ao meu ver muita gente critica, mas eu gosto muito das músicas que a Yoko canta. Por exemplo, Every Man Has a Woman Who Loves Him é uma música que eu gosto, tem uma coisa meio blonde, assim, até já que a gente tá falando da New Wave, pós-punk, né?
E o que eu acho interessante é que muitas músicas do John Lennon dialogam com músicas da Yoko Ono. Por exemplo, logo após I'm Losing You do Lennon, a Yoko responde com I'm Moving On. E o mesmo acontece com Beautiful Boys, que é uma música da Yoko, que dialoga com Beautiful Boy, Darling Boy, do John Lennon. Então eu gosto muito desse disco, acho que é um disco muito bem acabado, tem tudo... Fechou com chave de ouro, né, a discografia lançada pelo John Lennon, pelo menos em vida, que depois saíram algumas coisas póstumas. E o que é curioso é que tem muito fã que fica procurando significados ocultos nesse disco, né? Porque ele morreu logo depois do lançamento. Inclusive o cara que matou ele, o Mark Chapman, horas antes de dar lá os 4 tiros nele, o John assinou um disco com dedicatória para o Mark Chapman. Outro dia eu vi que estavam até vendendo na internet, não sei quantos milhares de dólares valia. Então, por exemplo, as pessoas perguntam, Just Like Starting Over é uma canção premonitória? Pode ser. Será que o John se despediu da Yoko e dos filhos na canção gravada em homenagem, né, o Beautiful Boy, Darling Boy? E o que dizer de uma faixa que não... Quer dizer, esse pessoal de teoria da conspiração gosta. É a última do disco, que se chama Hard Times Are Over. É a última música do disco e que ele morreu logo depois, né? Então é isso que eu tinha para falar sobre esse disco. Aliás, tem mais uma coisa. Eu falei que essa capa tá um pouquinho diferente, que essa é a versão Stripped Down, que saiu, foi quando? Em 2010, porque o John Lennon e a Yoko sempre criticavam a mixagem do disco original, dizia que a voz do John estava muito abafada. Então essa é a versão Stripped Down, que saiu com essa capinha um pouquinho diferente, mais clara, que é um CD duplo, que tem a versão original em um e a Stripped Down com essa nova mixagem, ficou uma coisa mais crua, mais legal. Eu gosto mais da Stripped Down. Você vê muita diferença mesmo, não é frescura de audiófilo não. Então era isso que eu tinha para falar sobre Double Fantasy, John Lennon e Yoko Ono. Espero que vocês tenham gostado aqui das minhas considerações sobre esse disco. Bom, e esse disco tem um verso do John Lennon que eu mais gosto, que é da música Beautiful Boy, que ele fala o seguinte: Life is what happens to you while you are busy making other plans. Mais ou menos, a vida é o que acontece para você enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Eu gosto muito desse verso e eu queria que você falasse aqui embaixo nos comentários para você quais são os grandes versos do John Lennon, aqueles que mais te tocam o coração. Imagine tem vários, Give Peace a Chance, tem outros menos conhecidos também. Enfim, deixa aqui seu comentário e a gente tá de volta com mais um vídeo no canal da Fidelidade. Tchau!